Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início à nossa última aula do ano, tá? E vamos ver aqui o último capítulo do livro didático de vocês, que se chama Reinos e Impérios da África. Nesse capítulo, pessoal, a gente vai ver um estudo sobre o continente africano, que é muito incomum nos livros didáticos, né? São poucos livros didáticos que ensinam sobre a história da África, né? A gente comumente o contato que a gente tem sobre a história da África é uma coisa muito pequena, muito vaga, né? A gente, por exemplo, as pessoas tendem a acreditar que a África, né, é tudo igual, e sendo que a África é um continente com vários países, com várias etnias diferentes e com muitas diferenças de um local para o outro, tá? Então a gente vai entender aqui um pouco sobre a história da África e tentar desmistificar aqui alguns erros, alguns enganos que se propaga sobre a história da África, tá bom? Então, todo o capítulo a gente começa com uma imagem, né? Lembrando como a gente vê aqui o PDF, a imagem fica repartida, né? Mas sempre referente ao capítulo, né? A gente tem aqui essa imagem, ó, e a legenda. Cadê a legenda, ó? São crianças em frente a uma grande mesquita de Gené, no Mali. Essa mesquita foi construída no século XIII, no Império Mali. Fotografia de 2009, tá? Então, vamos ver aqui o resumo sobre o que a gente vai estudar no capítulo. Ó. Vamos ler aqui, ó. Com frequência, os meios de comunicação veiculam notícias sobre o continente africano em que são mostradas cenas de miséria, epidemias e guerras. No entanto, imagens como essas apenas reforçam os estereótipos que caracterizam a África como um continente exótico e atrasado, ignorando suas peculiaridades históricas. Nessa unidade, estudaremos a história da África entre os séculos 6 e 16, dando ênfase a aspectos geralmente pouco valorizados, como a sua rica diversidade geográfica e cultural. Perceberemos que os povos africanos criaram instituições políticas sólidas e constituíram importantes impérios, como o do Mali e o de Songhai, além de reinos influentes em sua época, como o dos Yorubás e o de Gana, tá? Então vamos continuar aqui o capítulo para a gente entender sobre a história dos povos africanos, tá? Vamos lá. Ó. Começa aqui, os povos africanos. Por volta do século VI, a África era habitada por muitos povos, com línguas, costumes e religiosidades diferentes. Esses povos apresentavam variadas formas de organização política e social. Havia desde os pequenos grupos nômades até reinos e impérios com complexas formas de organização política e social. Lembrando, galera, que no começo do ano letivo, né, no começo dos nossos estudos, né, sobre a história antiga, a gente viu que as primeiras civilizações, né, elas vão surgir ali numa região do Oriente Médio, entre Oriente Médio e África, tá? E elas vão ter essas características aqui. Então, havia pequenos povoados nômades, né, que ficavam indo de um local para outro em busca de alimento até eles descobrirem a agricultura. E na África, né, nesse período aqui entre o século VI e o XVI, havia várias diferenças de um local para outro e alguns ainda estavam nesse nível aqui, nesse estágio de grupos nômades, que inclusive tem uns que até hoje ainda são grupos nômades, então não tem aquela questão de ser uma escada evolutiva de que uma sociedade ela precisa ser um grupo nômade, depois ela vai se tornar uma cidade fixa. Não, são escolhas culturais de cada povo, né? E aqui na África você tinha tanto esses grupos nômades como grandes reinos e grandes impérios. Aí vamos ver aqui no mapa alguns deles, né, que o livro vai mostrar pra gente, ó. Reinos e impérios africanos entre os séculos 6 e 16, tá? A gente tem aqui um mapa, certo, galera? E todo mapa a gente precisa de uma legenda para poder entender ele, ó. Então, você tem aqui, né, esses tracinhos aqui é o Império do Mali, o vermelho, o azul, Songhai, e aqui em verde são reinos e impérios, ó.
certo? Então, vocês têm aqui esses reinos islâmicos aqui, né, no Cairo, aqui o reino do Congo, entendeu? Então, vários locais aonde se formaram reinos na África. A gente tem uma linha do tempo aqui com os principais eventos na África entre esses séculos 6 e 16, tá? E aqui a gente já vai começar a ver alguns exemplos de povos da África, tá? Então vamos ver aqui, começar com os povos do Saara. Vamos acompanhar aqui, galera. A região norte da África era habitada por povos de diversas etnias, como os berberes e os tuaregues, cada qual com a sua própria organização política e social. Sujeitos às severas condições do deserto do Saara, muitos desses povos dedicavam-se ao pastoreio, criando camelos e cabras. Por essa razão, eles mantinham um modo de vida nômade ou seminômade, buscando constantemente pastos e água para seus animais. No Saara havia também povos sedentários, que habitavam os oásis, onde se dedicavam ao cultivo de grãos, como o trigo e a cevada. Alguns deles formaram importantes centros comerciais no deserto, como a cidade de Numídia, localizada na região da atual Argélia, que foi fundada por povos berberes. Então aqui no Saara, galera, vocês estão cansados de saber que o Saara é o maior deserto, né, daquela região. E esses povos, para poder sobreviver no deserto, eles tinham que se adaptar. Então, a maioria deles eram nômades, né? Ficavam trabalhando com o comércio, com o pastoreio e tentavam sobreviver da maneira que dava naquela região que era muito inóspita, né, pessoal? Continuando aqui, galera, a gente vê os berberes. Vamos ver quem eram esses povos berberes. Ó. Os berberes eram conhecidos por serem viajantes experientes, possuíam um vasto conhecimento geográfico do Saara, dominavam as rotas comerciais e sabiam a localização dos oásis e dos poços de água, necessários durante as travessias pelo deserto. Para os berberes, principalmente após a introdução do camelo, por volta do século III, o Saara tornou-se um mar interior, que podia ser atravessado em todas as direções. Eles viajavam pelo deserto e visitavam várias cidades, nas quais realizavam trocas comerciais. Além do comércio, os berberes também promoveram o intercâmbio cultural entre os povos de diferentes regiões e do continente africano. A partir do século VII, com a invasão árabe no norte da África, por exemplo, muitos berberes foram islamizados e passaram indiretamente a difundir o islamismo pelo Saara e outras regiões da África. Aqui a gente tem uma imagem, galera, que é muito marcante, ó. Um deserto completo e uma comunidade aqui, ó. Vamos ver a legenda, ó. Até os dias de hoje, muitos berberes preservaram costumes tradicionais, como a construção de acampamentos no deserto. Nessa fotografia, tirada em 2015, vemos um acampamento berbere no deserto do Saara, no Marrocos, tá? Então, eles viajam, né? Eles viajam aqui de camelo, ó. Extremamente comum para esse povo viajar pelo deserto e de vez em quando eles param no local para fazer um acampamento, né? Outro povo aqui, os tuaregues. Vamos entender aqui quem eram eles, ó. Além dos berberes, os tuaregues também viviam na região do Saara. Povo de hábitos nômades, o comércio era sua principal atividade econômica, negociando sal e outros produtos por todo o deserto. Os tuaregues organizavam caravanas comerciais que percorriam além do Saara toda a região do Sahel. Geralmente, o destino dessas caravanas eram os portos de Trípoli, na Líbia, e Tunis, na Tunísia. Região do Sahel, vamos ver aqui o que era essa região. Toda vida que tem uma palavra sublinhada aqui no livro, ele tem a explicação. Ó. É uma região de terras férteis ao sul do deserto do Saara. Interessante aqui também desse trecho, galera, é que ele fala que eles comerciavam muito, né, nessa região aqui do deserto e eles também levavam sal, né? Para quem não lembra, no começo do ano a gente falou que o sal
ele era um produto, né, muito, que se dava muita importância a ele. A gente tem que entender que o sal, ele é um excelente conservante de alimentos, né? Hoje a gente conserva, na maioria dos casos, as pessoas conservam os alimentos em geladeiras, né, em baixa temperatura. Mas nesse tempo, como ainda não havia equipamentos, né, eletrônicos para isso, o sal era o maior conservante de alimentos. Então, por isso, o sal ele era muito valioso no mundo antigo, né? Por isso, inclusive, que muitos pagamentos eram feitos para funcionários ou membros de grupos militares, eram feitos com sal, né? Daí vem a palavra salário, né? Que ele recebia sal. Então vamos lá, ó. Continuando no segundo parágrafo aqui. Além disso, os tuaregues comercializavam camelos e prestavam serviços como guias para outras caravanas no Saara, oferecendo-lhes proteção armada. Eles também cobravam taxas de povos que atravessavam seus territórios. Conhecido como Homens Azuis, por causa de suas vestimentas, túnicas e turbantes tingidos de azul, os tuaregs viviam em comunidades organizadas por laços de parentesco ou alianças. Mesmo tendo sido islamizados, não abandonaram totalmente suas crenças tradicionais e também preservaram seu idioma, o tamacheque. Então aqui a gente tem imagens, galera, desse povo tuareg hoje em dia, né? O que é interessante da África é que muitos desses povos, né, da antiguidade, eles resistem até hoje, eles não foram consumidos pelo ocidentalismo, né? Então eles resistem até hoje com as suas tradições. Então ali foi explicado no livro que eles eram chamados de homens azuis por causa da cor das vestimentas deles, ó. A gente pode ver aqui, ó. Homens tuaregues com suas tradicionais túnicas azuis. E essa fotografia foi tirada no Mali em 2015, ou seja, mais ou menos recente, né? Vamos continuar aqui, galera, ó. Os muçulmanos na África. A expansão da religião islâmica no continente africano teve início no século VII, quando começaram as invasões dos muçulmanos provenientes da Arábia, aproveitando a fragilidade do Império Bizantino, que não podia defender seus territórios na África de forma eficiente. As forças muçulmanas tomaram as principais cidades egípcias, sem enfrentar grande resistência. Do Egito, os conquistadores árabes seguiram em direção ao Maghrebe e, mesmo encontrando forte resistência dos povos berberes, dominaram a região. Então, os árabes, né, eles começam a dominar a sua expansão. Se a gente lembrar aquele capítulo que a gente viu sobre os muçulmanos, a gente viu que o Maomé, quando ele cria a religião, pouco tempo depois começa a expansão pelo Oriente Médio e pelo continente africano. Então, ela se espalha muito rápido e essa expansão chegou aqui nessas regiões e nesses povos que a gente está estudando, tá? Então, ele fala aqui, por exemplo, que chegou na região do Maghrebe. Olha, vamos ver aqui o que era o Maghrebe, ó. Palavra derivada do árabe al-Maghrib, que significa poente, ocidente. Nesse contexto, refere-se à região oeste do Saara, próxima ao Oceano Atlântico, tá? E a gente tem outro mapa aqui mostrando como foi a expansão do islamismo na África entre os séculos VII e o século XV, tá? Então a gente vê aqui, ó, que essa expansão ela ficou muito no norte da África, tá? E não chegando tanto ao sul. Vamos ver aqui, ó, esse box aqui explicando sobre esses acontecimentos, ó. Rotas comerciais transsaarianas. O que isso quer dizer? Que elas transpassavam pelo deserto do Saara, né? Continuando, ó. O comércio foi uma importante atividade econômica para vários povos africanos. A grande dimensão territorial e as condições climáticas severas do deserto do Saara não impediram a circulação de pessoas e mercadorias. A utilização do camelo foi fundamental para que as pessoas pudessem circular pelo Saara, já que esse animal é resistente ao rigoroso clima do deserto e tem a capacidade de passar vários dias sem se alimentar e sem beber água. As rotas comerciais que atravessaram o Saara, chamadas de rotas transsaarianas,
permitiram a comunicação e a troca de mercadorias entre os povos da África mediterrânea e da África subsaariana, tá? Então, lembrando, você vai ter aqui nessa região do norte o deserto do Saara. Se você falar África subsaariana, que ele está falando aqui no final, né, a ligação entre a África mediterrânica e a África subsaariana. A África mediterrânica é essa que fica, né, às margens do mar Mediterrâneo, certo? Que eram os locais mais conhecidos pelos europeus. E aí você tem o deserto do Saara e depois você tem a África subsaariana aqui embaixo, ou seja, abaixo do deserto do Saara, tá? Aqui a gente tem uma outra fotografia mostrando os povos do deserto do Saara, né? Ó, fotografia de 2015 que retrata um pastor nômade com seus camelos atravessando o deserto do Saara no Marrocos, tá? Então aqui mais uma imagem. Continuando, o Islã em outras regiões da África. Na África Ocidental, a islamização dos povos não se deu por meio de conquista militar, mas sim pelo estímulo proporcionado pelo comércio e pela pregação dos ulemás. Vamos ver o que é isso aqui, ulema. Estudioso do Alcorão e professor das escolas islâmicas. Então ele está dizendo que nesse setor aqui da África Ocidental não foi necessário haver muitas guerras, apenas o comércio que era feito por esses árabes islamizados, né, esses africanos islamizados, já fazia com que essa religião ela fosse propagada juntamente, né, com a pregação desses caras aqui, tá? Continuando, ó. Os comerciantes eram os caravaneiros árabes e berberes, que percorriam as rotas transsaarianas. Ao se aproximarem de alguma cidade ou aldeia africana, os mercadores muçulmanos costumavam acampar para estabelecer contatos. Esses acampamentos cresciam conforme aumentava o fluxo de trocas comerciais, tornando-se até mesmo grandes centros comerciais dotados de mesquitas que desempenhavam a função de núcleo difusor da fé islâmica. Os mercadores muçulmanos procuravam preferencialmente ouro e escravos, mas também se interessavam por sementes de noz de cola, marfim, peles e plumas. Peles e plumas. Em troca forneciam sal, objetos de cobre, artigos de luxo, cavalos e armas. Aqui a gente viu mais uma palavra sublinhada, né, que era sementes de noz de cola. Vamos ver o que é isso, ó. Noz de cola, planta de gosto amargo que possui propriedades estimulantes e revigorantes, tá? Continuando, a partir do século VIII, imigrantes árabes, além de persas e indianos islamizados, estabeleceram na África Oriental, banhada pelo Mar Vermelho e pelo Oceano Índico. Esses grupos fundaram prósperas cidades comerciais como Kiwa, Zanzibar, Mombasa, Mogadíscio e Sofala. Esses imigrantes integravam-se às populações banto já estabelecidas nas regiões costeiras do continente. Desse modo surgiu a chamada cultura Swahili. Por isso, a língua Swahili é a africana, ou seja, banta, mais repleta de palavras árabes. Aí a gente tem um box aqui que fala sobre passado e presente e a força da tradição, tá? Vamos entender aqui, ó. Apesar da difusão do cristianismo e do islamismo na África, as religiões tradicionais africanas continuam fortemente arraigadas em boa parte da população. Sua presença permanece forte mesmo em regiões onde o islamismo se impôs há séculos. Um exemplo de resistência ao Islã e de apego às antigas tradições foi dado pelo povo Dogon. Entre os séculos 13 e 15, esse povo migrou de sua região, no atual Mali, para fugir da islamização e se fixou em áreas de difícil acesso a leste do rio Níger, de modo que puderam preservar suas tradições até os dias de hoje. Então isso aqui, galera, que o autor está explicando, mostra a diversidade de religiões que havia na África, tá?
em que apesar da islamização em alguns locais, muitas comunidades tradicionais se recusaram a aceitar o islamismo, se recusaram a aceitar o cristianismo, que haviam chegado ali naquela região, e resistiram. Até as pessoas que foram escravizadas, que foram trazidas para cá, para o Brasil, também resistiram a essa imposição de religião, criando aqui no Brasil o que é chamado de sincretismo religioso, né? A gente já falou sobre isso em algumas aulas, que é, por exemplo, quando um escravo ele era obrigado aqui no Brasil a cultuar os santos cristãos, né? A cultuar Nossa Senhora, a cultuar São Jorge, ele fazia um sincretismo, ele associava o santo católico com alguma entidade da sua religião, e aí ele rezava dessa maneira escondido para o rei, porque aí, desculpa, para a sua entidade, porque quando os seus senhores, né, os donos deles, viam que eles estavam em frente lá a uma estátua de Nossa Senhora, eles achavam que ele estava rezando para Nossa Senhora quando eles estavam rezando para Iemanjá. Então isso criou o chamado sincretismo religioso, que muitos membros de religiões africanas aqui no Brasil, eles cultuam tanto as religiões africanas quanto o catolicismo, né, em alguns casos. Continuando aqui, galera, o reino de Gana. Formado por povos do deserto que se sedentarizaram, ou seja, pararam de ser nômades e criaram comunidades fixas, né? Fundaram cidades. No século VI, o reino de Gana dominou a região próxima aos rios Senegal e Níger, entre as estepes e as savanas africanas. Atualmente, a área ocupada pelo reino de Gana corresponde aproximadamente ao Mali e à Mauritânia. Os habitantes de Gana, conhecidos como soninquês, dedicavam-se à agricultura, ao comércio e à exploração aurífera, ou seja, exploração do ouro. Atividades que trouxeram grande prosperidade ao reino, também conhecido como Terra do Ouro. Outra imagem aqui, ó, sobre a África atual, vamos ver a legenda. Ó. Até os dias de hoje existem populações soniquês, habitando regiões que pertenceram ao reino de Gana. Muitas delas preservaram costumes de seus ancestrais, entre eles a maneira de construir suas moradias. Fotografia recente de moradia soniquê às margens do rio Senegal, tá? Então, uma casa feita de barro, né, com alguns buracos, muitos em formas de enfeite, né? Então, vamos ver aqui, vamos continuar. O reino de Gana abrangia diversas áreas de influência com organizações políticas variadas, como os sobados. Porém, todos estavam submetidos a um único soberano chamado Gana, fosse por vínculos espirituais, pelo dever militar ou ainda pelo pagamento de tributos. Ele falou aqui, né, sobre sobados. O que era isso? Território que ficava sob a autoridade de um líder político denominado Saba. Continuando, para o Gana, que era o líder, né, dessas comunidades, era mais importante ter muitos súditos que grandes extensões de terras. Vamos ler o texto aqui, ó. Sua soberania exercia-se sobre homens e não sobre a terra. O monarca não estava interessado em ampliar seu poder pela adição de novos territórios, mas em submeter números crescentes de sobados, cidades, aldeias e grupos humanos que lhe pagassem tributo e lhe pudessem fornecer soldados para a guerra, servidores para a corte, lavradores para os campos reais. Então aqui é um trecho de um livro, né, de Alberto da Costa, chamado A Enxada e a Lança, Alberto da Costa e Silva. Continuando aqui, a presença do islamismo nessa região. O reino de Gana destacou-se como um importante centro comercial, principalmente pelo comércio praticado pelos mercadores nas rotas transsaarianas. A atividade comercial propiciou o contato de vários povos africanos com os caravaneiros muçulmanos, que difundiram o islamismo, convertendo parte da população que habitava as cidades do reino desde o século VII. Então aqui, galera, fica bem delimitado a importância que o comércio teve na expansão dessa religião.
porque os mercadores islâmicos, né, por viajarem por toda a África, eles acabavam tendo uma facilidade de difundir essa nova religião que se espalhou por muitos locais da África, tá? Continuando aqui, mais um império, o Império do Mali. Vamos entender aqui como era esse império. O Império Mali se formou pela desagregação do Reino de Gana no século XIII. Nessa época, a região do Mali havia se fortalecido à medida que as caravanas passaram a comercializar em suas principais cidades, entre elas Tombouctou, Gao e Gené. Apesar de enfrentar forte resistência de povos não islamizados que habitavam a região, o soberano Sundiata Keita, da etnia Mandinga, expandiu o território do Império Mali e incorporou sob o seu domínio diversos reinos, aldeias e clãs, agregando uma população de etnias variadas. Isso aqui já caracteriza um império, galera. Quando uma cidade ela cresce tanto e ela começa a dominar territórios vizinhos e a juntar no mesmo local etnias diferentes sob o comando de uma única etnia, que é a do império, tá? Sundiata Keita concedeu aos chefes de cada etnia do Império Mali o direito ao exercício do governo local, desde que pagassem tributos e reconhecessem como mansa, ou seja, soberano político e religioso, tá? Então aqui a gente tem um mapa, né, desse império. E aqui a gente tem a história do Mali contada pelos griots. Vamos entender aqui o que eram esses griots, ó. Assim como em muitas sociedades africanas, a história do Império do Mali foi em grande parte transmitida por meio da tradição moral. Nessas sociedades, essa transmissão cabia aos chamados griots, pessoas responsáveis pela preservação da memória coletiva de suas comunidades. Galera, a gente tende a estudar a história e a achar que a história ela é feita apenas pelo que se deixa escrito, né? Pelos documentos que ficam escritos. Na África, esses griots aqui são uma tradição em algumas comunidades muito importantes, porque eles são os responsáveis por aprender a história daquele povo e de transmitir para as novas gerações, para as crianças, para os adolescentes. E eles fazem isso tudo de maneira oral, ou seja, falando. Não fazem, não deixam nenhum registro escrito. Então essas pessoas elas são o próprio registro da história, tá? Então aqui ó, a gente tem aqui a tradição oral, transmissão realizada por meio da fala, da história, da cultura e do povo ou de um grupo social, tá? Continuando aqui, ó, os griots do Mali transmitiam seu conhecimento de geração em geração, possibilitando que vários aspectos da história africana se tornassem conhecidos. Eles tinham um importante papel na coesão e na identificação de sua comunidade, pois as histórias que narravam referiam-se à cultura e à ancestralidade de seu povo. Os griots percorriam longas distâncias narrando em forma de poesia os acontecimentos passados e tocando instrumentos musicais como marimba, cora e dan. Em suas viagens, eles aproveitavam para conversar e conhecer novas histórias, a fim de incorporá-las às suas narrativas. Mesmo mantendo a integridade dessas histórias, cada griot tinha sua própria maneira de narrar um acontecimento que variava de acordo com suas características pessoais, o ritmo e a ênfase dada aos fatos que ele considerava mais importante, tá? Então vamos para mais um império aqui, ó. O Império de Songhai. No final do século XV, o Império Mali foi conquistado por um povo vizinho chamado Songhai. Esse povo formou um poderoso e organizado império nas proximidades do rio Níger e fez de Gao a sua capital. Os Songhais eram liderados por um chefe supremo denominado Askia. Escolas e universidades. Vamos ver aqui o que foi que aconteceu nesse período, ó. As principais cidades desse império se sobressaíam como importantes centros comerciais. Entretanto, foi na área da educação que os Songhais mais se destacaram. A cidade de Tombouctou foi transformada em uma espécie de núcleo de saber e de cultura.
Nessa cidade concentravam-se juízes, doutores e sacerdotes do Islã. Havia várias universidades que funcionavam nas mesquitas e cerca de 200 escolas islâmicas. Isso aqui é um fato interessante, que é pouco divulgado, que era o valor que esses povos islâmicos davam para o conhecimento, tá? Então, eles desenvolveram muitas técnicas, muitos conhecimentos matemáticos, científicos e fundaram universidades em vários locais, tá? Então, é muito pouco divulgado, né? Todo o valor que esses povos islâmicos davam para a educação. Continuando, ó. Esse império conseguiu se manter como o estado mais poderoso da região do rio Níger até o ano de 1591, quando foi invadido por exércitos originários do Marrocos, que destruíram boa parte das suas mesquitas, escolas e bibliotecas, tá? Então a gente tem aqui uma outra imagem, ó, dessa região, tá? Deixa eu ver a legenda, que é uma fotografia de uma mesquita na cidade de Tombouctou, na República do Mali, certo? Essa é uma foto atual. E aqui a gente tem mais reinos, né? A gente falou sobre os impérios, e agora os reinos iorubás. Os povos iorubás desenvolveram-se na parte ocidental do continente africano, região onde atualmente ficam Nigéria, Benin e Togo. Eles começaram a formar suas primeiras cidades nessa região entre os séculos 9 e 9 e 10, vindos do nordeste da África, em várias levas migratórias. Algumas cidades iorubás formavam reinos importantes como Ifé, Owo, Queto e Benin. A estrutura social dos reinos iorubás. O reino de Ifé era muito importante e seu rei, chamado Oni, exercia influência política e religiosa sobre vários reinos iorubás, chefiados pelos Obás, que deviam obediência ao Oni de Ifé. As sociedades iorubás eram organizadas em camadas referentes às funções exercidas pelas pessoas, como a atividade militar, a agrícola, a artesanal e a sacerdotal. Os cargos mais importantes dessas sociedades nas esferas política, religiosa e econômica eram ocupadas por homens. As mulheres se dedicavam geralmente à agricultura e ao cuidado das casas. Aí a gente tem um novo quadro aqui que fala sobre passado e presente e fala sobre a religião dos iorubás. Assim como no passado, a religiosidade ainda é muito importante nas regiões africanas de origem iorubá. Na América, algumas religiões desenvolveram-se influenciadas pelas tradições iorubás, convivendo com práticas religiosas cristãs. Esse é o caso do candomblé no Brasil. Na religiosidade iorubá, Olorum é considerado o Deus absoluto. Os iorubás consideram esse Deus como supremo, mas distante do mundo dos seres humanos. Por esse motivo, existem os orixás, que são entidades divinas criadas para representar Olorum na Terra. Dessa maneira, os seguidores dessa religião não prestam ritos ao Deus Supremo, mas aos orixás, que estão presentes em todos os momentos da vida dos iorubás, tá? Então aqui a gente tem, né, uma imagem dessas tradições africanas que resistiram e resistem até hoje no Brasil a todas as perseguições que sofreram desde a época da colonização portuguesa até hoje. O preconceito é muito grande contra as religiões africanas, né? Eles são acusados de fazerem maldade, né? De procurarem o mal, sendo que ela é uma religião como todas as outras. Toda religião ela tem as suas diferenças, ela tem as suas peculiaridades, né? Só que no Brasil costumou-se a criminalizar as religiões africanas e isso a gente tem que entender como um movimento histórico. Se uma religião que tem origem africana ela é discriminada, em muitos casos ela é criminalizada, é por causa justamente da escravidão. É por causa desse papel subalterno que o negro foi colocado
na sociedade brasileira, né? E que simplesmente as pessoas não aceitaram quando ele se libertou. Então precisavam ainda manter algum tipo de dominação sobre eles e tentam dominar e extinguir a sua cultura a qualquer custo, tá? Vamos ver aqui essa parte que fala aqui sobre refletindo, ó. A Constituição de 1988 garante a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos diferentes cultos religiosos no Brasil. Lembrando, galera, que a Constituição, que é a chamada Carta Magna, né, de um país que tem as principais leis de um país, a nossa ela é bem recente, ela é de 1988. Ela tem pouco mais de 30 anos. E ela é recente porque durante 21 anos, de 1964 a 1985, nós passamos por um período de ditadura militar, onde os militares eles tomaram o poder e eles governaram de maneira ditatorial. Então o Brasil só se livrou dessa dominação dos militares em 1985 e em 1988 criou uma nova Constituição que garante a liberdade de crença às pessoas aqui no Brasil, tá? Mas vamos continuar aqui, ó. Atualmente, porém, ainda são comuns no país os casos de discriminação contra as religiões de matriz africana. Por que isso acontece? O que você pode fazer para combater esse tipo de discriminação? Então a gente já explicou aqui um pouquinho, essa discriminação ela acontece por causa da escravidão, porque as elites brasileiras, né, não aceitaram o fim da escravidão e transformaram essas religiões africanas como um alvo, né, dessa ira pela liberdade dos escravos. Então, isso passou e até hoje é visto dessa maneira como uma religião que é discriminada, tá? Mas que com certeza as novas gerações vão começar a respeitar mais essas religiões de matriz africana. Continuando aqui, ó, o reino do Benin. Os Edos eram um dos muitos povos que faziam parte do grupo Yorubá. Formavam várias cidades, sendo Benin a mais importante. Fundada aproximadamente no século XIII, foi apenas em meados do século XIV que Benin atingiu seu auge durante o reinado do Obá Euaré, que conquistou diversas aldeias e cidades. Esse Obá realizou melhorias significativas na capital, como a construção de estradas e de uma grande muralha que cercava a cidade, a mais importante fortificação da região. Nessa época, Benin era maior e mais urbanizada que muitas cidades europeias. Como a maioria dos reinos iorubás, Benin estava ligada a Ifé por laços religiosos e políticos. Em Ifé, o Obá de Benin buscava a legitimação de seu poder e autoridade, além de procurar reforçar os laços com o Oni. Depois do século XV, com o aumento do poder político e econômico do Reino do Benin, a importância de Ifé se restringiu cada vez mais ao plano simbólico e religioso. A importância e a grandeza do Reino do Benin resultaram na intensa atividade mercantil. Pela capital do reino passaram produtos como sal, peixe seco, dendê, tecidos e cobre. Em Benin, as pessoas do reino e de fora dele trocavam desde produtos mais raros até os mais acessíveis, para tornar as trocas comerciais mais ágeis. Os Edos utilizavam como moeda manilhas e barras de cobre. O que era essa manilha que eles usavam como moedas? Ó? Objeto em forma de argola usado como adorno ou moeda de troca, tá? Então aqui a gente tem algumas imagens, ó, algumas esculturas lá do Reino do Benin, tá? E para a gente terminar aqui, a gente tem aqui explorando o tema Memórias das Sociedades Africanas, ó. A história de diversas sociedades africanas vem sendo transmitida não só pelos registros escritos, mas também por meio da oralidade, isto é, pelo conjunto de histórias contadas verbalmente pelas pessoas. Vamos ler a seguir um texto sobre as tradições orais e a preservação da memória em sociedades africanas. Vamos lá. Ó.
Segundo o historiador francês Jacques Le Goff, a memória é a propriedade de conservar certas informações, propriedade que se refere a um conjunto de funções psíquicas que permite ao indivíduo atualizar impressões ou informações passadas ou reinterpretadas como passadas. A memória está nos próprios alicerces da história, confundindo-se com o documento, com o monumento e com a oralidade. Mas a memória não é apenas individual. Na verdade, a forma de maior interesse para o historiador é a memória coletiva, compostas pelas lembranças vividas pelo indivíduo ou que lhe foram repassadas, mas que não lhe pertencem somente e são entendidas como propriedade de uma comunidade, um grupo. O estudo histórico da memória coletiva começou a se desenvolver com a investigação oral. Esse tipo de memória tem algumas características bem específicas. Primeiro, gira em torno de quase sempre de lembranças do cotidiano, do grupo como enchentes, boas safras ou safras ruins, quase nunca fazendo referência a acontecimentos históricos valorizados pela historiografia, e tende a idealizar o passado. Em segundo lugar, a memória coletiva fundamenta a própria identidade do grupo ou comunidade, mas normalmente tende-se a apegar a um acontecimento considerado fundador, simplificando todo o restante do passado. Por outro lado, ela também simplifica a noção de tempo, fazendo apenas grandes diferenciações entre o presente, os dias atuais, e o passado, antigamente, por exemplo. Além disso, mais do que em datas, a memória coletiva se baseia em imagens e paisagens. O próprio esquecimento é também um aspecto relevante para a compreensão da memória de grupos e comunidades, pois muitas vezes é voluntário, indicando a vontade do grupo de ocultar determinados fatos. Assim, a memória coletiva relabora constantemente os fatos. Essa discussão aqui, galera, sobre memória coletiva, né, e memória que vai ficar para uma sociedade, tá? O autor aqui, que é esse historiador francês, ele fala que essa oralidade, ela busca coisas mais simples da vida do cotidiano, e não como a história oficial que vai buscar, Dom Pedro I, imperador do Brasil, declarou a independência no dia 7 de setembro de 1822. Então, não é aquela questão de datas e tal. Então, ele deixa bem claro que quando eles falam aqui sobre algo do passado, eles dizem antigamente, não se atendo à questão de datas, de fatos, porque para isso precisaria deixar algo registrado por escrito, né? Coisa que eles não faziam. Beleza, galera, é isso. Ó. Esse é o nosso conteúdo aqui sobre a história da África. A gente vai ficar por aqui, tá? Estudem e façam as atividades finais que está lá no Google Sala de Aula. Vocês vão precisar fazer as provas parciais e na semana que vem as provas finais, tá certo? Para a gente poder terminar aqui o ano letivo, tá certo? Então é isso, pessoal, e até a próxima aula e tchau!